Há um grupo de pessoas que tem defendido que o problema do Brasil é a polarização, que nós estamos vivendo uma era de polarização. Essa é uma tese malandra. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui, porque o nosso problema é o avanço do fascismo. Se você tem recebido esses vídeos e não é inscrito no canal da Fórum, te aconselho que vá lá, www.youtube.com/Fórum Revista. Se inscreva, acione o sininho, receba vídeos do Fala Rovai como este e o Fórum Ezimeia e outros programas que a gente está desenvolvendo e produzindo agora no nosso YouTube. A questão que se coloca é a seguinte: o fascismo está avançando em várias partes do mundo e ele tem algumas bases. Hoje eu vou falar sobre o avanço dele em relação a um discurso de anti-intelectualidade e de domínio do projeto educacional do país, que aqui no Brasil vem sendo feito de maneira, eu diria, competente pelo ministro Weintraub, o Entrauburro, como eu costumo chamar. Competente para os interesses do fascismo, deste governo, evidentemente. Mas, em primeiro lugar, para discutir essa tese da polarização é preciso ter claro que é incomparável o que é do espectro político, por exemplo, o PT, que é um partido de centro-esquerda, que compôs com a centro-direita para governar durante 14 anos, e do PSL, do bolsonarismo, que tem descumprido todas os acordos republicanos que haviam em relação ao Ministério Público, aparelhamento do Estado, da Polícia Federal, a eleição de reitores, por exemplo, que vão sendo jogadas no lixo para colocar tutores, interventores em várias universidades e também em centros tecnológicos do país. Num projeto que é do combate a uma ideia marxista que se consolidou na educação. Isso é algo novo? Não, isso não é algo novo. O Viktor Orbán fez exatamente isso quando assumiu o poder na Hungria. Na Hungria, você tinha escolas que eram administradas por conselhos, mas conselhos populares e em nível local. A primeira coisa que o Orbán fez ao assumir foi federalizar as escolas. Bom, mas isso é na Hungria, Rovai. Por que você está falando isso? Então tá bom. Em 2010, na Carolina do Norte, quando o Tea Party ganha as eleições daquele estado, eles miram na Universidade da Carolina do Norte, fazem uma intervenção ali e entre outras coisas, fazem o quê? Começam a perseguir a área de humanidades, tiram os recursos daquela área, terminam com os programas em nome de um discurso de que o que é preciso é matemática, é desenvolver o aluno para o empreendedorismo, para poder fazer negócios. Vejam, negócios, empreendedorismo. Aliás, o mito fascista, né, se estabelece por essa coisa dos empreendedores, dos construtores da nação. Recentemente, o nosso vice-presidente falou o quê? Que os bandeirantes foram os empreendedores, tentando resgatar aquele mito de um empreendimento de morte que dizimou a população indígena, como um mito de um Brasil conquistador, de um Brasil que pode ser maior. Que é a mesma coisa que eles fazem o tempo todo com a ditadura militar. O Bolsonaro tenta resgatar o Ustra como um homem de valor. E o Weintraub faz isso na perspectiva educacional, dominando o que ele acha que são aparelhos esquerdistas, cracolândias. Universidades que têm notas muito acima das privadas estão sendo desmoralizadas por aquele que deveria valorizá-las, o seu ministro da Educação. Isso não é novo, foi assim na Carolina do Norte em 2010, foi assim na Turquia. O Erdogan, quando sofre uma tentativa de golpe na Turquia em 2016, o que ele faz? Ele manda prender 5.000 professores, reitores, prender alguns, não prendeu todos, mas eram 5.000 pesquisadores, professores, reitores, etc., que foram afastados das universidades para que o projeto dessa nação turca pudesse ser levado adiante. Ou seja, isto tudo sempre teve vinculado a uma lógica fascista. Na Alemanha do Hitler foi assim. Muito da perseguição aos judeus tem relação com os postos que eles ocupavam nas universidades, na produção de cultura, inclusive das mulheres.
porque a questão de gênero sempre também é enfrentada por esses ditadores, por esses facínoras, por esses fascistas, como algo que pode atrapalhar a construção de uma família onde o homem é o centro, porque é este homem que justifica o mito fascista, a força, a coragem do homem branco, do homem ariano, né, deste homem de um governo de homens do Bolsonaro. O que me parece fundamental, eu vou querer discutir isso a partir de outras perspectivas, é notar que no caso específico da educação e do projeto deste atual ministro Entraub, o que se segue é um projeto fascista, um projeto de demolição dos alicerces fundamentais de uma educação para a inclusão, para a plenitude, para a formulação de um Estado civilizatório. E isso está se dando por cima e por baixo. Por cima nas universidades, com a retirada de recursos da áreas de humanas, tirando bolsas de sociologia, de história, se quiser você faz uma faculdade privada, é o mesmo discurso que se fazia na Alemanha do Hitler, que se fazia na Carolina do Norte, do Tea Party, que se faz com o Orbán, ou seja, não tem novidade, e ao mesmo tempo por baixo, como já foi feito na Hungria, onde eles estão buscando nacionalizar via essas escolas cívicos militares o projeto de intervenção ideológica e aí sim de aparelhamento para um projeto. Não, isso não é polarização. Isso é fascismo. E o fascismo funciona na lógica do nós e do eles, dessa simplificação. A gente está se deixando levar por um discurso malandro, para tentar buscar um centro, o Luciano Huck. O centro é o Luciano Huck, o que apoiou o projeto do Aécio, o que nunca votou no PT e nunca votaria, o que sempre defendeu a Globo, passou a ser o centro. É isso o que querem nos convencer. Por um lado, os neoliberais, os liberais, enquanto, por outro, o fascismo vai se fortalecendo e avançando a partir de iniciativas como essa, que destroem a escola pública, a educação pública, para fortalecer uma identidade, um mito nacional inexistente, mas que pode ser reconstruído a partir de bases falsas. Bom, era isso que eu tinha para hoje, mas esse tema não vai morrer por aqui. Beijos a todas, até!